Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira através de um plano, através de um método. Nós temos usado a Bíblia 365 de noite da SBB. Ela já tem um plano tudo organizado, que se consiste em nós lermos trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Nós temos disponibilizado as páginas da nossa Bíblia aqui no nosso canal. É só você ler conosco, ou você pode ler aí com a Bíblia que você tem em casa. O importante é você ir em frente. Você sempre quis ler a Bíblia inteira, não é verdade? Então vamos juntos, porque você vai conseguir ler a Bíblia toda. Se você não é inscrito no canal, nos ajude. A gente precisa chegar a 1000 inscritos. Posso contar com você? Creio que sim. Só clica aqui, ó. Se inscreva, ou aqui, em um dos dois lados. Clica aí, dá o like também, compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 210, nós vamos ler 2 Reis, capítulo 11, Isaías 62, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 17. 2 Reis 11. Atalha usurpa o trono de Judá. Quando Atalha, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o pôs juntamente com a sua babá numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalha, e ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalha reinava no país. Joás é ungido rei de Judá. No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhes deu ordem, dizendo: isto é o que vocês devem fazer. 1/3 parte de vocês que entram de serviço no sábado fará a guarda do palácio real. Outra 1/3 parte estará ao portão sul, e a outra 1/3 parte ao portão detrás da guarda. Assim vocês farão a guarda e a defesa deste palácio. Os 2 grupos que saem de serviço no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Vocês devem rodear o rei, cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os capitães de 100 fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam de serviço no sábado, e os levou ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou os capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até o altar, e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram: viva o rei! A morte de Atalha. Quando Atalha ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombeta estavam ao lado do rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalha rasgou as suas roupas e gritou: traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo: façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada, porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. A aliança de Joiada. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens
de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas sobre a casa do Senhor, reuniu os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram o rei desde a casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão da guarda, e Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalha à espada junto ao palácio real. Joás tinha 7 anos de idade quando o fizeram rei. Vamos ler agora Isaías capítulo 62. Jerusalém, a noiva do Senhor. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória, e você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite, vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como um alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho, que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor, e os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Passem pelas portas, prepare o caminho para o povo, aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor, e você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 17. O interesse de Paulo pelos Tessalonicenses. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês. Pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. As boas notícias trazidas por Timóteo. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se aquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto, pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós,
desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação, porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor, pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com o máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. Paulo ora pelos Tessalonicenses que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Graças a Deus de mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. É isso aí. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero amanhã. Um abraço. Pra cima!